Graça e paz, queridos. Mais uma vez voltando aqui aos vídeos. Vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 6, versos de 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 9. Nós estaremos continuando trabalhando o mesmo tema, né? Que a fé começa em casa. Já deve estar aí na parede decorada, né? Com o tema e vocês já devem ter feito a repetição, né, do tema, né? E nós vamos trabalhar hoje, né? Na semana passada nós trabalhamos a remodelação da família e hoje vamos trabalhar a remodelação dos pais, né? Vamos ler o texto. Estes, pois, são os mandamentos e estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra que estás passando para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolongue os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado à tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Bem, como eu acabei de falar, nesse instante nós vamos trabalhar hoje a remodelação dos pais. Vamos trabalhar esse texto aqui em Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio é um livro que, na verdade, é um grande sermão que Moisés prega antes do povo tomar posse da terra prometida, né? É como se fosse as últimas instruções para que o povo fosse preparado para entrar na terra, né? Então ele começa a dar essas instruções. Se nós formos somente a título de localizar o texto na história, o texto que nós lemos, a gente vê que do capítulo 1 ao capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés ele relembra o povo todos os fatos que aconteceram, os fatos relevantes que aconteceram desde a saída do Egito até aquele momento, tá? Depois, ele exorta o povo à obediência, ele chama a atenção que é importantíssimo que o povo obedeça a Deus, que continue obedecendo a Deus com fidelidade e tal. No capítulo 5, ele vem e faz uma reedição dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Ele relembra, traz à tona, traz a memória do povo, né? Os 10 mandamentos, tá? E já no capítulo 6, ele inicia o capítulo 6 já fazendo uma aplicação de todos esses ensinamentos, né? Aí a gente vê os versos de 1 a 3 do capítulo 6, ele mostra quais as responsabilidades que o povo irão receber, né?
na terra prometida. O verso 1, ele diz assim: estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra que estás passando para possuíres. Ou seja, que mandamentos são esses? São os mandamentos que ele relembrou agora lá no capítulo 5, né? Ele relembrou isso lá no capítulo 5. Ele trouxe à tona os 10 mandamentos e até algum detalhamento também. E o objetivo dele trazer isso, ele relembrar, é que estimulasse o povo a cumprir esses mandamentos na terra, porque era o que ia dar segurança, era o que ia dar vitória, era o que ia fazer com que o povo tivesse sucesso nas suas empreitadas, no seu dia a dia, seguir esses mandamentos. E que hoje não é diferente. O que é que nos traz sucesso no nosso dia a dia? O que é que traz bem-estar para nós? É cumprir os mandamentos do Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Tá? No verso 2, ele já diz o seguinte: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno a tu e a teu filho, ao filho do teu filho, todos os dias da sua vida, e para que prolongue os seus dias. Ou seja, ele justifica o porquê que o povo tem que cumprir os mandamentos, né? Para que tenha muitos dias na terra e dias felizes, dias de sucesso, dia de paz. Então, era fundamental o cumprimento daqueles mandamentos. No verso 3, ele já traz aqui o seguinte: ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, o Senhor Deus dos teus pais. E aqui ele chama mais uma vez a atenção, mais uma vez para o cumprimento desses mandamentos, desses mandamentos que foram listados no capítulo 5, né? E ele chama a atenção, olha, se você quer ter sucesso, o ideal é você cumprir, mas você precisa cumprir os mandamentos. Você não pode querer ter sucesso fora do cumprimento dos mandamentos. Tá? E, inclusive, ele inicia o verso 3 com uma expressão: ouve, pois, ó Israel. Essa expressão os judeus usam até nos dias de hoje, é o Shema, Shema Israel. Todas as vezes que eles vão falar algo de importância, todas as vezes que ele vai falar algo relevante, algo de peso, eles começam a frase dessa forma: Shema Israel, ouve ou escuta Israel, preste atenção Israel. É como se essa frase servisse para sacudir as pessoas, para que as pessoas comecem a prestar atenção no que está sendo falado, no que está sendo dito, né? Então, ele usa essa expressão no capítulo, no versículo 3, e novamente no verso 4, ele repete de novo essa expressão. Ele chama a atenção de novo. Só que agora ele chama a atenção porque ele está dando um novo direcionamento, uma nova ideia, uma ideia mais forte, mais importante agora do que as que já foram dadas até então. E aí no verso 5, ele primeiro vem no verso 4, eles vêm com o Shema, depois do Shema, eles trazem no verso 5 agora o versículo áureo da Bíblia, né? O versículo áureo da Bíblia, que é o mandamento áureo da Bíblia, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, né? Então, ele chama atenção. E em seguida isso, ele abre a possibilidade, ou seja, impõe a condição
para que o povo assumisse dois compromissos, né? E esses compromissos fossem não só ficassem em relação a si próprio, mas que ele passasse isso adiante, ou seja, ele exerce um compromisso especificamente ou especialmente com os pais, porque ele manda que ensine os filhos, e quem ensina os filhos são os pais. Então, ele assume, ele faz com que, ele leva o povo a assumir um compromisso com os pais, assumirem um compromisso com Deus, né? E é justamente nesses dois compromissos que nós iremos falar esta noite. O primeiro compromisso é um compromisso entre o homem e Deus, diretamente, tá? Ele no verso 4, ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ou seja, ele chama a atenção para que o homem ele se posicione como servo do Senhor. O Senhor é o Senhor e nós somos servos, e a gente precisa se posicionar a respeito disso. E quando a gente pega no pensamento bíblico essa linguagem de servo e senhor, a gente pensa num rei, a gente pensa num rei e a gente pensa nos súditos, né? O rei, ele manda, ele direciona, ele diz o que ele quer, e o servo apenas cumpre. O servo ele não está, ele não se coloca na posição do rei. O servo, ele sempre se coloca na posição de obediência. E essa figura que o Senhor está tentando nos passar, ou seja, que os pais tomem um posicionamento de servo e de servos fiéis, né? E isso, como ele chama a atenção à firmeza desse posicionamento, nos leva a entender que poderiam ter corações vacilantes, poderiam ter pais vacilantes, né? E o pai que é vacilante, ele constrói um filho vacilante. Sim, porque quem constrói o filho é o pai. São os pais que constroem o filho, né? Os pais que constroem o filho. E se você constrói um filho com fraqueza de caráter, com determinadas atitudes consideradas fora dos mandamentos do Senhor, fora do que Deus determina, que Deus quer, você está construindo um filho da mesma forma. Se você age dessa forma, você está construindo seu filho da mesma forma. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: o homem vacilante, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que Deus não quer aqui é que você seja um constante, que você não seja um vacilante, mas que você seja firme no seu posicionamento como pai, como imitador de Cristo, imitador de Deus, fazer Deus dentro da sua casa, colocar Deus dentro da sua casa, sabe? Você imita a Deus a um ponto de Deus estar dentro da tua casa, você imitar Jesus ao ponto de Jesus ser aquele que está dentro de todas as ações dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então, é um chamamento, na verdade. Isso aqui é um chamamento a uma fidelidade absoluta ao Senhor. E só a sua fidelidade absoluta ao Senhor vai espelhar isso para o seu filho. Os nossos filhos, queridos, eles estão olhando para nós. Eles estão olhando para nós. E o olhar deles é um olhar que espera de nós ensinamento. É um olhar que espera de nós exemplo, que espera de nós algo que eles possam copiar.
Eles querem copiar isso de nós. E se a gente não oferece, a gente não dá isso para eles, eles vão copiar a primeira referência que eles acharem por aí. Eu achava legal, a gente, quando o Bianca era pequenininha, a gente pegou ela várias vezes, né? Várias vezes fazendo isso. Ela pegava, vestia o vestido da mãe, pegava o sapato da mãe, o pezinho dela desse tamanhinho, e o sapato da mãe desse tamanho, e ela calçava aquele sapatão, né? Saía plástico pela casa, passava batom, borrava tudo, né? Mas o que era isso? Ela olhava para a mãe e ela, mesmo na sua inconsciência de criancinha, ela estava dizendo: eu quero ser igual a você. Eu quero ser igual a você, eu quero te imitar. Eu estou te imitando porque eu quero ser igual. Você é o meu espelho. Você é meu espelho, você é meu exemplo. É isso que Deus está chamando a atenção. Agora, você não pode ser um exemplo negativo, você tem que ser um exemplo positivo. Para você ser um exemplo positivo, você tem que buscar de quem é o exemplo positivo, o exemplo, né? No caso, o próprio Deus. A segunda ainda não é o segundo compromisso, mas ainda no primeiro, subdividido, é que o Senhor chama a atenção a uma dedicação exclusiva a Ele, né? É uma dedicação exclusiva. Por isso que ele, no verso 5, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. O amor a Deus não deve ser um amor qualquer. Não deve ser um amor qualquer. O amor de Deus precisa ser um amor especial. A gente não deve amar a Deus do jeito que a gente acha que a gente deve amar, mas sim do jeito que Ele quer que a gente ame, né? Deus quer que a gente ame Ele do jeito que Ele quer, né? E não é um amor qualquer. O Senhor Jesus diz assim: olha, aquele que não me amar mais do que pai, mãe, filho, esposa, tal, não é digno de mim. Ou seja, não tem como fazer uma comparação entre o amor a outros, a seres humanos, a objetos, a coisas, sei lá. Não tem como comparar com o amor de Deus. O amor de Deus está acima, infinitamente acima de tudo isso, né? Então, o amor a Deus é um amor que envolve todo o nosso ser. É por isso que o texto diz assim: de todo o nosso coração. Por que de nosso coração? É porque quando ele fala de todo o nosso coração, ele está falando não é do músculo, mas sim da alma, da mente, né? E é justamente no nosso coração, na nossa alma, é que reside o nosso intelecto, os pensamentos, o raciocínio, a memória, as vontades, o instrumento para tomar decisões, para fazer escolhas, né? É onde reside as emoções, os sentimentos, gostos, simpatia, alegria, tristeza, amor, ódio. Está tudo na nossa alma, né? É tudo na nossa alma. Então, nós podemos tomar uma decisão. Deus está buscando de nós que nós decidamos amá-lo de todo o nosso coração, porque isso é possível. E a gente pode tomar uma decisão de dizer assim: não, eu amo a Deus de todo o meu coração e eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso, eu vou ser assim a partir de agora. Amar a Deus de todo o meu coração, né? Então, assim, você pode tomar essa decisão. Amor é uma decisão, amor não é um sentimento vago que, um dia... Não, isso aí é paixão, é outra coisa. Que, na verdade, a paixão é efêmera, ela vem, ela volta. Hoje você pode estar apaixonado, amanhã você pode estar odiando a mesma pessoa. Né? Isso é independente. Agora, o amor não. O amor você decide. Se você decidir amar, você vai amar. E se você decidir amar a Deus,
acima de tudo e de todos, você vai amar Deus acima de tudo e de todos, né? O amor de Deus é um amor que exige inteireza. Por isso que o versículo ele repete aqui 3 vezes a palavra todo, né? De todo nosso, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças, né? De todo, né? Ele fala essa questão do todo, da totalidade, né? O amor de Deus ele tem que ser total, ele não pode ser um amor dividido. Por isso que Deus não aceita. Amor de Deus dividido é idolatria, né? Dividir o amor de Deus com qualquer outra coisa é idolatria, né? E por final é um amor que tem que ser um amor ativo, um amor, por isso que ele diz de toda a tua força, porque tem que ser ativo, porque tem que ser um amor de ação, um amor que você haja, que você trabalhe, que você lute, que você faça isso efetivo, acontecido mesmo, né? Então exige esforço, exige enfrentar dificuldades, exige enfrentar perseguições, exige enfrentar partidos contrários, né? Então é um amor que não é uma coisa, né, simplesmente você dizer que ama a Deus e acabou. É um amor de ação, tá? Bem, o segundo compromisso, para não me alongar muito, o segundo compromisso é para com os filhos, né? O primeiro compromisso para com Deus diretamente e agora o segundo compromisso com os filhos. Está lá entre os versos 6 a 9. Ele diz o seguinte no verso 6, que estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, que palavras são essas que eu te ordeno? São exatamente que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, né? Essa palavra tem que estar em você. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem que ser o primeiro, você tem que ser o modelo, você tem que ser o primário nisso, né? Você que tem que mostrar para todos, para a tua família, em todos os lugares que você tem o amor de Deus como prioridade na sua vida. Independente do que as pessoas digam, independente das perseguições, independente de qualquer coisa. Você é um modelo, você que tem que mostrar isso, né? Aí em seguida, no verso 7, ele diz assim: ensinarás aos teus filhos e delas falarás sentado à tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar e a levantar. Ou seja, agora, uma vez você modelo de vida, você transmita essa vida para o seu filho. Ou seja, que do mesmo jeito que você é um imitador de Deus, um imitador de Cristo, que o seu filho agora seja o seu imitador, que o seu filho possa olhar para você e te imitar a sua fidelidade para com Deus, imitar as suas ações que você comete, que você fala, que você pensa, imitar isso, imitar Deus em todos os aspectos. Que o seu filho aprenda isso com você, olhando para você, né? Que eles possam olhar para você e ver Cristo em você, para que eles também sintam o desejo de transmitir Cristo à frente. Por isso que ensina ao teu filho, para que ele ensine aos filhos dos teus filhos. Em outra versão, diz assim, em vez que ensinar, diz inculcar, ou seja, coloque na mente do seu filho. Coloque na mente, e para isso, o que for necessário você fazer, você faça. Você ensine ele assentado na sua casa, ou seja, fale dos testemunhos, fale do que Deus tem feito na sua vida, que nós chegamos até aqui, nós estamos até aqui porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós, Deus tem estado conosco, né? Ensine, fale as histórias que Deus, tudo que Deus fez na tua vida. Aí depois, andando no caminho, ou seja,
na trajetória de vida. A sua trajetória de vida tem que ser um testemunho constante. O seu filho tem que ver isso o tempo todo. O seu filho tem que ver isso. E dizer, ao levantar e ao deitar, ou seja, em todos os momentos. Em todos os momentos, Deus tem que ser prioridade na sua vida e você precisa mostrar isso, fazer seu filho inculcar isso, né? E ele segue adiante dizendo, olha, ata por sinal na sua mão e serão por frontais entre os seus olhos. Isso aqui, os irmãos lá no Sermão do Monte, quando eu estava fazendo a exposição do Sermão do Monte, a gente falou sobre os filactérios, né? Que Jesus reclamava dos filisteus, dos fariseus, que aumentavam seus filactérios. O que é um filactério? É uma caixinha com as tiras de couro que eles amarram aqui na testa, né? Essa caixinha, ela contém porções da palavra de Deus. E outros colocam aqui no braço, né? Amarra aqui no braço com porções da palavra de Deus. É isso que ele está falando aqui, é a origem do filactério. Eles colocar aqui na mente, coloca aqui, e a palavra que tem escrita lá deve ser o mandamento áureo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deve estar lá escrito. Isso deve ser impregnado na cabeça do jovem, do filho, e colocado no braço, para que ele venha sempre se lembrar que a prioridade na sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa ser o exemplo de amor a Deus, né? E impregnar isso no coração do seu filho, né? Essa é a nossa tarefa principal. Foi através deste método que a igreja chegou até nós, porque vem passando de pai para filho, é como se fosse um sistema feudal, de feudalismo, né? Vem passando de pai para filho até então. E se o amor de Deus não tivesse chegado, não tivesse sido passado de pai para filho, talvez não tivesse chegado a esse ponto aqui da história, né? A gente hoje não estaria aqui reunidos, louvando a Deus, glorificando a Deus. Talvez a gente nem existisse mais, né? Então, é importantíssimo que haja continuidade no pregar da palavra, na vida de fidelidade para com Deus. Eu quero chamar a atenção aqui, meu querido, que o texto está querendo nos colocar é que nós precisamos deixar algo para os nossos filhos. E mais importante do que deixar uma herança é deixar um legado. Nós precisamos deixar um legado para os nossos filhos. Pastor, e o que é um legado? Eu gosto muito da definição que o Paul Meyer ele faz a respeito disso. Paul Meyer é aquele escritor que escreveu 25 Chaves para o Sucesso, né? É um livro fantástico, um livro muito bom. Se Deus nos oportunizar, a gente pode daqui a algum tempo trabalhar esse livro aí com os irmãos. Mas o significado de um legado, ele diz assim que é algo que passa de uma geração para outra geração. E isso não se restringe a dinheiro ou bens, mas também a hábitos, talentos, atitudes sociais, físicas, mentais, espirituais e emocionais, né? Ou seja, a herança diz muito a bens materiais, né? A coisa que materialmente é deixado do pai para o filho. Mas o legado, ele é muito mais amplo, é bem maior a sua abrangência, porque o legado faz parte de uma história, aquilo que está dentro da história de vida do pai,
que muitas vezes o filho herda e leva aquilo adiante. Se o legado ele pode ser positivo ou negativo, né? Se aquilo que você deixa como legado, se você é um traficante, um mafioso e tal, e ensina isso para o seu filho, você está deixando um legado negativo, porque o cara vai, possivelmente o filho, ele vai ser isso aí que você foi. Mas a gente tem possibilidade de deixar um legado positivo, um legado de serviço ao Senhor, de amor ao Senhor. E esse legado, ele, uma vez tomado pelo Filho, vai levar adiante e a igreja vai prosperar mais adiante. Existe uma estatística infeliz, né? Que nos dias de hoje cerca de 70% da juventude se desvia no primeiro ano de faculdade, né? Se desvia, a pessoa é criada a vida toda no Evangelho, mas no primeiro ano da faculdade eles se desviam, né? Essa estatística, ela é a estatística americana, mas eu acredito que não seja muito diferente aqui no Brasil. E por isso que a gente, mais do que nunca, chama a atenção à necessidade da remodelação dos pais, porque o jeito, a forma de tratar hoje mudou, a forma de agir mudou, é tudo diferente. Então, os pais precisam se adequar, se remodelar ao ponto de estarem preparados para essas novas demandas, para essas novas condições que a vida tem imposto para nós, né? Nos tempos atuais, nós temos a internet como um muro, que serve basicamente como um muro entre os ensinamentos do pai e o ensinamento do mundo. E muitas das vezes os nossos filhos estão recebendo informações, estão recebendo ensinamentos que a gente não faz nem ideia que ele está recebendo, porque a gente, primeiro, eles são muito mais ágeis na internet do que nós, né? Eu mesmo hoje eu sou uma lesma na internet, e o Lúcio, o Marco e tal, dão show aqui, fazem tudo e tal. Mas por quê? Porque eu não tenho muita prática, muita coisa, e não consigo mais desenvolver como eles desenvolvem, né? Então, muitas informações eles estão recebendo que eu não estou mais recebendo, né? Então, a gente precisa se adequar a essa nova demanda, é diferente, a gente precisa se remodelar, porque os princípios de Deus, eles são para todos os tempos da história da humanidade. Então nós temos que estar adequados a isso. O mundo hoje, ele age com os seus ardis, né? E muitos desses ardis chegam aos nossos filhos hoje de maneira muito precoce, né? A sexualidade chega nas nossas crianças de maneira muito precoce, já começa pelas músicas. Crianças de 4, 5, 6 anos, 5, 6 anos já estão fazendo atos, dançando de maneira sensual e tudo, que a gente, muitas vezes, está perdendo o controle das coisas, né? O consumo de álcool, de drogas, isso está muito, muito ágil, está muito rápido o negócio, né? Existem determinadas facilidades hoje das coisas ruins que chegam aos nossos filhos que a gente não consegue controlar. Então, hoje é muito difícil conduzir um filho nos caminhos santos do Senhor e levar o filho a uma vida santa, uma vida constante, uma vida santa. Por isso que está exigindo de nós, pais, uma destreza maior nos princípios de Deus. A gente precisa estudar mais a Bíblia, a gente precisa mais buscar mais a Deus, a gente precisa orar mais, a gente precisa trabalhar mais isso na vida dos nossos filhos. E isso exige
exige de nós muito mais sabedoria, muito mais cuidado para que a gente possa alcançar o coração dos nossos filhos. A gente tem que alcançar o coração deles. É uma missão que nós temos. É uma missão que nós temos, alcançar o coração dos nossos filhos e trabalhar o coração dos nossos filhos. Por isso que é fundamental nós sermos um exemplo de vida com Deus. Porque o maior ensinamento que nós possamos dar aos nossos filhos hoje é a nossa vida, é as nossas atitudes. Eu, escutando o pastor Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, nós precisamos agradecer muito a Deus, porque hoje nós temos filhos crentes, apesar de nós. Nós temos filhos crentes, apesar de nós. Isso é uma grande verdade. Muitas vezes a gente erra e a gente não corrige os nossos erros. A gente faz coisas e não sabe agir com perdão, não age com perdão, não perdoa. A gente fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Então, as nossas vidas não têm sido de bons exemplos para os nossos filhos. De sorte que a gente precisa se ligar nisso. A gente precisa se ligar e se fazer um exemplo para os nossos filhos enquanto é tempo. Precisamos ganhar o coração dos nossos filhos com o exemplo. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você é parecido com Cristo, quanto mais você está parecido com Jesus Cristo, mais o seu filho vai olhar para você de maneira diferenciada. E ainda que ele possa visitar caminhos tortuosos, um dia ele volta. Um dia ele vai voltar. Mas isso depende de você, né? Nós precisamos ganhar e preencher o coração dos nossos filhos. Daí a importância da remodelação dos pais no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que nós possamos verdadeiramente ser imitadores fiéis de Cristo. Amém? Mas hoje é o Dia das Mães. O Dia das Mães, eu gostaria aqui de ler para as mães uma poesia de Thomas Feddersen, que diz o seguinte: Mãe, você não pintou Madonas em paredes de capelas em Roma, mas com um toque divino as viveu em seu lar. Você não escreveu poemas que os críticos aplaudiram, mas com uma nobre visão os viveu em seu coração. Você não fez escultura de mármore segundo os desígnios de uma alma elevada, mas com a destreza de um escultor esculpiu a minha alma. Você não construiu grandes catedrais que perduram através dos séculos, mas com uma graça maravilhosa, sua vida foi um templo de Deus. Se eu tivesse o dom de Rafael ou Michelangelo, que rara Madonna, a vida da minha mãe mostraria. Que Deus abençoe você também, mamãe. Que Deus cuide de você. Eu recomendo esse livro aqui. Mães que Mudaram o Mundo. Que falam de mulheres que foram heroínas, mulheres que foram exemplo na história e que por trás de grandes homens tiveram uma mãe. Sempre a mãe foi o ponto mais importante da história aqui da vida dos grandes homens. Então, vocês são importantes, vocês são maravilhosas.
Parabéns vocês, mamães. Um grande abraço. Um abraço a todos. Deus nos abençoe.